paz e a graça seja com você nesse dia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus. E mais uma vez, iremos meditar na palavra de Deus. E eu peço que você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação. Pode também deixar o seu comentário, seu pedido de oração, estarei orando por você. E nós iremos meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus escrito por Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 14, que diz assim a palavra de Deus. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente vê aqui na palavra de Jesus, né? Jesus já havia ressuscitado, né? E ele censurou os discípulos, né? Porque eles não tinham crido, eles não tinham acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Muitos ainda estavam incrédulos, né? E Jesus os repreendeu, né? Porque o Senhor já tinha falado que ele iria morrer e ressuscitar, né? Ao terceiro dia. E o Senhor Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, né? Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O interessante, meu querido e minha querida, é que essa palavra, ela foi falada em Israel, né? E hoje, aqui no Brasil, no Ceará, né? Eu estou anunciando essa palavra, né? Ela chegou até mim e hoje ela está chegando até você que está aí do outro lado, que eu não sei onde você mora, mas o Senhor sabe. Olha como essa palavra andou, né? Os anos passaram e ela chegou até nós. O evangelho do reino de Deus, né? Porque Jesus ordenou aos discípulos que eles fossem pregar, porque o mundo precisava ouvir. Os outros países, as outras línguas, nações precisavam ouvir a palavra de Deus. Era necessário que se expandisse, né, o evangelho, que ele saísse anunciando, né, o evangelho do reino. E ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esse batismo que Jesus falou para os discípulos pregar é exatamente o batismo como João Batista batizou Jesus, né? É bem verdade que Jesus não tinha pecado, mas ali era como se tivesse, porque ele estava ali fazendo um ato simbólico. Glória a Jesus, né? Aleluia. E aqui ele diz: porém quem não crê será condenado. Então, o batismo que a palavra fala é o batismo de arrependimento de pecado, né? É esse o ato simbólico, né? Porque precisa se batizar. A gente sabe que muitas pessoas, elas batizam crianças, né? Mas a criança, o bebezinho, ele não tem noção de pecado. Ele não sabe falar, ele não tem nenhum discernimento, né? Para saber se ele pecou ou não, né? Então, aquele batismo, pela palavra de Deus, a gente percebe que não vale nada, né? Mas o batismo que a Bíblia fala, quem crê na palavra, quer dizer, precisa ouvir a palavra, precisa crer na palavra para depois ser batizado nas águas, né? Porque simboliza o sepultamento de pecados, né? Então, uma criança não tem como ela saber tudo isso. Aí ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Por quê? Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus é a salvação.
Então, se a pessoa ela não crê em Jesus, como ela vai herdar a salvação? Não tem como. Precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo, né? Crer e receber a palavra em sua vida e viver essa palavra, né? Diz assim, isso aqui Jesus falando para os discípulos e ele fala para mim e para você, né? Porque a ordenança dele é ide. Se você aprendeu do Senhor, recebeu Jesus em sua vida, ele diz ide por todo mundo e pregai, né? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Estes foram os sinais que o Senhor, o poder que Jesus conferiu aos discípulos, né? E a tantos quantos receberem Jesus, crer na palavra e for fazer o id dele, né? Se crer, estes sinais hão de acompanhar, né? Se encontrar alguém endemoniado, a pessoa, pela fé e a vivência da palavra, ela pode expulsar os demônios daquela pessoa no nome de Jesus, né? E se ela buscar o Senhor, ela pode ser batizada com o Espírito Santo e falar novas línguas, né? E a palavra também fala que e pegarão em serpentes, né? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso aqui Jesus não está mandando a pessoa ir lá tentar a Deus e dizer, achar um veneno e ir lá e beber. Não, Jesus não está falando disso. É se porventura alguma coisa alguém fazer, alguém colocar. Porque o servo e a serva de Deus, eu acredito que muitos, né, deveria ser todos, né, antes de comer qualquer coisa, antes de beber qualquer coisa, deveria orar, né, pelo alimento, pela água, pelo suco, porque se porventura tiver algo que seja mortífero, né, com a oração Deus pode neutralizar, né. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, estes sinais acompanham todo aquele e toda aquela que crê na palavra de Deus, né? Que vive a palavra de Deus, que não anda de qualquer jeito, mas que recebeu Jesus na sua vida e que a palavra está nessa vida. Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra de Deus para você nesse dia. O conselho que o Senhor Jesus dá é ide, né? Se você é uma pessoa que já fez uma aliança com o Senhor, mas que está aí do outro lado, parado, não querendo fazer o ide do Senhor, se levante e vá, porque essa ordenança, ela não ficou só no passado. Toda vez que alguém lê a palavra de Deus, que é um servo de Deus, é Jesus mandando você ir, é Jesus mandando eu ir fazer o id dele. Nós devemos fazer por quê? Porque as pessoas precisam conhecer o Evangelho. Elas precisam conhecer o plano de salvação que Deus tem para ela. O projeto de vida que Jesus veio a essa terra mostrar. E se você conhece, você deve compartilhar com outras pessoas. Que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Compartilhando o que eu aprendi do Senhor para você nesse dia. Então, que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus e que você possa fazer o id do Senhor. E se porventura você é uma pessoa que ainda não fez uma aliança com o Senhor, mas que chegou nesse vídeo, você tem a oportunidade dada pelo Senhor de também fazer uma aliança com Jesus, né? E o seu nome ser escrito no livro da vida. E quando você fizer a sua partida dessa vida para outra, você precisa viver a palavra, é claro, né? Mas quando você fizer a sua partida, você terá uma vida eterna com Deus. Então, que Deus abençoe você nesse dia.